Nesta aula, vamos entender o conceito da quantidade de movimento, as suas principais aplicações e como calcular essa grandeza física. Essa é uma aula da série de quantidade de movimento da física. A quantidade de movimento é determinada pela quantidade de velocidade que um corpo de determinada massa m possui em um determinado instante. Nós vamos calcular então a quantidade de movimento, dado pela letra Q, com a flechinha em cima, significando que é uma grandeza vetorial, pela quantidade de velocidade que um corpo tem em um determinado momento de sua trajetória. Já vamos falar aqui da unidade de medida de quantidade de movimento. Sabemos que a unidade de massa, quilograma, e no Sistema Internacional de Medidas, a velocidade é dada em metro por segundo. Essa é a unidade de medida da quantidade de movimento. Algumas coisas aqui são importantes de serem evidenciadas. Primeiro, é que a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial e ela terá sempre a mesma direção e sentido da velocidade. Vamos dar o exemplo aqui do movimento circular uniforme. Por mais que você tenha a velocidade dessa partícula constante em módulo, o seu vetor estará sempre variando. E em cada situação, eu tenho uma direção e um sentido. Logo, a quantidade de movimento também está variando. Apesar do módulo ser sempre o mesmo, o valor do vetor quantidade de movimento estará sempre mudando. Outra parte importante é que a força resultante provoca mudança da quantidade de movimento. Pense só, força resultante é igual a massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. Nós temos aqui, então, que a força resultante pode ser escrita por massa vezes variação da velocidade no tempo. Se a velocidade está mudando, olha só, nós temos, então, quantidade de movimento diferente. E essa equação aqui, ela chega numa outra equação muito importante. Se eu colocar o tempo multiplicando aqui a minha força resultante, eu vou encontrar a equação do teorema do impulso. Observe aqui, força vezes ΔT é a mesma coisa que o impulso. Portanto, o impulso é definido como variação da quantidade de movimento. E essa é uma questão muito importante e aplicável em várias situações do dia a dia. Pois, quanto menor for a variação da quantidade de movimento, menor será a força por um determinado instante de tempo. Eu sei que pode ter ficado confuso esse exemplo, mas aqui tem um estudo, por exemplo, do airbag. O airbag nos carros foi projetado segundo essa equação. Havendo uma diminuição da velocidade abrupta, se você consegue aumentar a quantidade de tempo com que um determinado corpo sofre essa variação de velocidade, você faz com que a força que haja sobre ele seja menor. Essa é a função do airbag. O carro brecando, você aumenta o tempo com que o seu corpo diminui a velocidade, pois o airbag faz esse retardo na velocidade, e a força que o seu corpo vai sentir será menor. Analisando essa expressão aqui, então, matematicamente. Outro exemplo são aqueles plástico bolha. Ao sofrer um impacto no chão, um objeto, você está, para uma variação de velocidade, aumentando o tempo que ele demora para sofrer essa variação de velocidade, diminuindo a força resultante sobre ele. De qualquer forma, essa aula nós nos preocupamos em estudar a quantidade de movimento. É importante você perceber que se um corpo muda a sua velocidade, eu estou então mudando o impulso sobre ela ou mudando a quantidade de movimento que esse corpo adquire. Lembrando que a quantidade de movimento está atrelado também à massa do corpo. Quanto maior for a massa de um corpo, maior será a sua quantidade de movimento. É muito comum em exercícios você ser questionado para calcular a quantidade de movimento de diversas partículas dentro de um sistema. Então vamos imaginar aqui que temos 4 partículas diferentes e aqui a representação do nosso sistema. Quando você tiver que calcular
a quantidade de movimento de cada uma, você calculará individualmente a massa de 1 vezes a velocidade de 1, e assim por diante. O mais importante, e você não deve esquecer, é que essa grandeza é uma grandeza vetorial. Então, se você calcula a quantidade de movimento, você está calculando a grandeza vetorial, quantidade de movimento. Caso você queira encontrar a quantidade de movimento do sistema, ou seja, a somatória da quantidade de movimento de todas as partículas, você fará Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 nesse caso que eu mostrei aqui. Se você tiver duas partículas, você vai somar a quantidade de movimento das duas partículas. O mais importante é que essa somatória é uma somatória vetorial. Portanto, você não pode esquecer do sentido e da direção da quantidade de movimento, pois isso faz com que você faça o exercício da maneira correta. E aqui eu vou mostrar um exemplo típico que muita gente confunde. Um exercício típico é de uma bolinha de tênis que bate numa parede e volta para o meio com a mesma velocidade. E normalmente os exercícios aqui perguntam qual é a variação da quantidade de movimento. O que muita gente faz nesse tipo de exercício é a variação da quantidade de movimento dá como zero. Mas isso está errado. Pense um pouquinho. Se a direção e o sentido são importantes, então, para o primeiro caso, da bolinha chegando na parede, colidindo, em que eu tenho uma velocidade positiva, no segundo caso, essa velocidade se torna negativa, pois ela está voltando. Então, quando eu for calcular a variação da quantidade de movimento, vamos chamar aqui de V1 e V2, e eu for fazer a variação da quantidade de movimento igual a massa V1 menos a massa V2, já que é uma variação, final menos inicial, ou inicial menos final aqui, eu vou encontrar para essa equação V1 menos, só que essa equação aqui ela é negativa, pois quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Vamos até colocar aqui para você não esquecer, apesar de na hora de resolver a continha aí não ter a necessidade de colocar isso em todas as letrinhas. Mas nesse caso aqui, sendo a mesma bolinha, ela batendo e voltando com a mesma velocidade, não perdendo massa, nós teremos um resultado final de 2 mV, quilograma, metro por segundo no Sistema Internacional. Então preste muita atenção nisso. Não esqueça, quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Quando você resolver a quantidade de movimento de um sistema, você precisa considerar a direção e o sentido para poder resolver o exercício da maneira correta. Bons estudos!